Olá, voltamos com mais um podcast Florescer que promete tocar no seu coração. Existem reencontros que a vida prepara de uma maneira muito especial. E hoje, para inaugurar o nosso espaço oficialmente, o Florescer tem a honra de receber alguém que faz parte da minha história desde a infância e que depois de tantos anos a vida nos permitiu nos reencontrar. Hoje nós recebemos a Alessandra, pastora Alessandra. Antes de falarmos sobre a dor, sobre a perda e sobre uma história que marcou para sempre a sua vida, queremos falar sobre uma mulher que existe por trás dessa história. A Alessandra é esposa, é mãe de 2 filhos, é avó, é amiga, é mulher de fé. E uma mulher que viveu, sonhou, amou, construiu a sua família. E é também uma mulher que precisou aprender a continuar quando a vida lhe apresentou uma das dores mais difíceis que alguém pode enfrentar. Nós sabemos que não será fácil, não será nada fácil voltar a determinadas lembranças. Sabemos que existem histórias que, quando contadas, fazem o coração voltar a lugares que ainda doem, que ainda nos tiram o sono. Por isso, queremos começar dizendo muito obrigada, Alessandra, por dividir com a gente uma parte da sua história. Obrigada por confiar em nós, obrigada por confiar em nosso projeto, que tem chegado a tantas mulheres. E principalmente, obrigada por permitir que a sua história seja ouvida. Hoje não queremos apenas falar sobre o que aconteceu. Queremos conhecer a mulher que você era, a mãe que você é, a dor que você enfrentou e como a sua fé foi importantíssima no caminho. Então, mais uma vez, muito obrigada. Porque o Florescer acredita que mesmo depois das maiores tempestades, ainda pode existir vida, esperança e recomeço. Alessandra, seja muito bem-vinda ao Florescer. É uma honra ter você aqui com a gente. Olá, meninas, voltamos com o nosso projeto e tá aqui, ó, tão esperada. Muito obrigada. Pastora Alessandra veio dividir com a gente uma parte da sua história que com certeza tocou em mim, vai tocar em você, e o nosso propósito aqui é edificar, é mostrar que apesar dos momentos difíceis, a gente consegue prosseguir, a gente consegue ter um recomeço. Né? Não é apagando o momento difícil, porque foi justamente ele, esse é o nosso propósito, foi justamente ele que fez a gente florescer, a gente ter outros olhares. Alessandra, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui com você. Esperei assim, ansiosa, e nesse mês eu nem publiquei nada lá no Instagram, porque eu vinha publicando várias mensagens, né, diárias, devido à questão da faculdade, e esse mês eu falei, não, vou me reservar para esse podcast. Sim. Vamos lá, Alessandra, já fiz uma entrada aqui que você vai ver só na hora que eu editar. Eu espero que você goste. Eu vou amar, com certeza. Porque pra gente já entrar nas perguntas. Sim. Até pra gente não tomar o seu tempo, a gente sabe, sim, a sua agenda, você abriu esse espaço pra gente. Imagina o quanto foi difícil. Sim. E por isso, mais uma vez, muito obrigada. Pelas vidas a gente faz. Muito obrigada. Eu que agradeço. Para começar, quem é a Sara? Como você descreve a sua filha para alguém que nunca teve a oportunidade de conhecê-la? Olha, a Sara era o sol, era a chuva, era a alegria de viver. A Sara amava a vida. A Sara era aquela menina amiga de todo mundo. Personalidade forte, autêntica, leal. O legado que ela deixou, que é lindo, de lealdade, de fidelidade. Era aquela menina uma mãezona, que mimava o filho. Fazia tudo pelo filhinho dela,
para agradar aquela criança. E se uma amiga chegasse e falasse assim, Sara, eu preciso da sua ajuda, amiga, a gente vai dar um jeito. Era amiga para todas as horas. Para todas as horas. Ela tinha muita amizade, ela sempre foi muito querida. Muito benquista, tinha pessoas assim, de Saquarema, de Janujá, de Cabo Frio, que a conhecia. Eu percebi isso logo depois do episódio, nas mensagens que começaram a propagar na rede social. Muito gente, ela era muito querida. Muito. E ela era do povo, né? Ela não fazia exceção de pessoas, porque é uma menina muito bonita, muito bonita. Chamava muita atenção, despertava inveja nos olhares, mas ela não tinha essa maldade. Ela abraçava todos ela queria ajudar. Ela, mãe, eu preciso ajudar essa minha amiga, tá faltando as coisas na casa dela, eu quero fazer alguma coisa, eu vou ajudar. Eu falei, sim, minha filha, vai lá. Mãe, eu salvei a vida de uma amiga hoje, que um namorado ia arremessar ela do 5º andar. E eu fui lá. E aí lá, mãe, eu citei para esse rapaz, falei, solta minha amiga agora, se você não soltar, eu vou chamar a minha mãe. Aí ela tinha uma visão de mim, assim, de guerreira, de leoa, mãe leoa, né? Minha mãe é pastora, mas olha, não mexe com os filhos dela. Quando ela entra em ação. Exatamente. Então ela era vida, ela sorridente, alegre, espontânea, expressiva, uma menina inteligente, inteligentíssima. E a gente amorosa. E a gente sabe, Alessandra, carinhosa com todo mundo. A Alessandra é terapeuta também, tá, gente? A gente sabe que tudo isso que Sara era enquanto jovem, né? Começou enquanto criança. Quando você lembra de Sara quando criança, uma memória que vem assim, que tenha mais marcado. Olha, a memória que eu tenho dela, não tem como eu esquecer nada dela, nem detalhe. A memória que eu tenho delas é com o pai, tá? Relativa ao pai, porque ela era nosso grude. Ela muito apegada a gente. Eu lembro que teve uma sessão de terapia que nós levamos a Sara e ela se debrulhou em lágrimas. Ela falou assim, bem novinha, ela tinha uns 8 aninhos de idade. Ela disse assim, eu tenho muito medo de perder meus pais. Eu não posso perder meus pais. Onde a gente ia, ela ia atrás. Onde nós íamos de carro passear, enquanto o Daniel ficava, ela queria nos acompanhar. Então a lembrança dela de pequenininha, eu chamava ela de aquele bonequinho agarradinho. Agarradinha. Porque desde pequenininha, ela queria, ela já chorava na escola, foi um sacrifício para deixar na escola, porque ela já chorava. Ela era agarrada com a gente, ela era muito assim. E ela é caçula, né? Mais nova que o Daniel, um pouquinho, quase 2 anos. E ela gostava de viver, né? Ela gostava de viver muito a vida, ela tinha um amor à vida, gostava de comer muito. Isso é uma coisa que memoriza muito, a gente era muito abelha lá em casa, né? A gente gostava muito de doce. E a Sara, ela é aquela abelha. Mãe, eu preciso comer um doce de pão. Aquela gostinha de brigadeiro, preciso no nobre, uma saída nobre. Amava sair, aquela família muito unida, ela era muito assim, família. Muito família. Dava pra perceber, assim. Muito. Eu lembro de Sara quando ela ia lá em casa, né, ficar com Carol. Ela também muito amiga das minhas primas lá do lado. E nitidamente, meu irmão era apaixonado por ela. Apaixonado assim, no sentido de gostar do jeito que é isso. Ele começa a falar, Rômulo, gente, ela era querida pelo bairro todo. Sim, ele venerava, gostava do jeito. Quem não gostava de Sara é porque tinha alguma coisa de errado com a pessoa. É que a gente se depara com os opositores, né, com pessoas que nos perseguem. Sempre tem. Né, que incomoda, o sorriso incomoda, a alegria incomoda. A Sara é uma menina que sempre teve um amparo familiar. Né? Isso é uma questão também que nem todo mundo tem, né? Esse amparo familiar, essa rede de apoio familiar. Eu acho assim, eu acredito no seguinte, que a gente pode ter muitas coisas materiais. Sim. Mas aquilo que proporciona cobiça é aquilo que o dinheiro não compra. E essas coisas, né, que Sara tinha, não tinham valor, não tinha questão material. Nenhuma. Então as pessoas, né, tendem a julgar
um sorriso a mais, um jeito de viver mais liberto, porque às vezes, na verdade, não tem coragem de viver daquele jeito. Sim. Então, o que ainda mais na idade delas, o que acaba proporcionando olhares de julgamento. Muito. E eu acredito que Sara deve ter passado muito por isso. Né? Perseguição, julgamento, porque as pessoas acham que o bullying é só para quem é gordinho, Não. quem é feinho. Mas eu passei muito por isso na minha vida, né? Então eu sei como funciona isso. O fato de você ter uma boa aparência, ter um sorriso no rosto, ter uma família, isso já é um incômodo. Isso já faz as pessoas falarem, procurarem um defeito, algo para te acusar, né? Acusar. E o bullying é a coisa que marca. Isso é uma coisa que marca, mexe com o emocional. E tem muitos jovens se matando, se suicidando por conta desses opositores, dessas pessoas que resolvem perseguir e fazer bullying, né, com as pessoas, não só com o jeitinho do cabelo, por achar que é feio, ou porque se é bonito incomoda, se é muito magro, tá doente, se tá gordinho, tá errado. Isso aí. E no final das contas, nada dá certo aos olhos maus de quem está vendo. Porque eu costumo dizer até nas minhas pregações, se os nossos olhos são bons, Gina, todo o nosso corpo é bom. Se os nossos olhos são ruins, todo o nosso corpo é ruim. Os nossos olhos é a candeia do corpo, né? Da maneira que eu te olhar, vai ser a maneira que eu vou ver, eu escolho. É a porta da alma, né? Se eu te olhar com um olhar de amor, e a gente olha para o outro, a percepção que a gente tem do outro é baseado nas nossas vivências. É baseado em tudo aquilo que a gente já passou, né, nos traumas que nós já passamos. Então a gente tende do tipo, eu vou ter uma percepção de você baseada na minha vida. Carolina pode ter uma percepção de você baseada na verdade, que pode não ser igual à minha. Exatamente. Então por isso que na idade deles o bullying é complicado por essas questões. E isso que você falou faz sentido. Nada tá bom. Nada tá bom. O diferente é o suficiente para você marcar a vida de um jovem até a vida adulta. Abrindo um parênteses aqui. Não só na vida do jovem, na vida adulta, o que acontece? Uma mãe lutada, que é o meu caso, né? Se a gente sorrir, nossa, como ela tá bem. Se a gente fica triste, nossa, mas ela não se levanta, ela tá dramatizando, hein? Que drama, já tá na hora de se levantar. Se trabalha, nossa, mulher não suporta. Então, não existe. E quem somos nós para julgar todo o outro? Então, de todas as formas, dependendo dos olhos que forem nos olhar, maldosos, perversos, é a maneira da forma que a pessoa nos olha. Por causa da falta de empatia. Eu sempre digo isso nas minhas ministrações e palestras, eu falo que o mundo, a palavra de Jesus diz que o amor de mundo se esfriaria, né? E a gente tem vivenciado isso. E não só na igreja, no trabalho, na nossa rotina, na família, na parentela. Porque nem todo mundo é amigo, não precisa ser do sangue, né? Do próprio sangue, às vezes, como José foi perseguido e invejado pelos próprios irmãos. Meios irmãos, são 10 irmãos, 11 irmãos, que ele tinha que invejavam a vida digna de José, que fazia tudo para agradar a Deus. E isso a gente vê no e andar certo, até para a gente andar certo e justo, as pessoas incomodam. E às vezes as pessoas querem levantar o seu passado, isso que eu ia falar agora, levantar os seus erros da vida, da sua adolescência. Quem tem esse direito? Quem nunca errou? Isso aí. Quem nunca errou? Quem nunca? A gente erra. E a gente vai sempre errar. Estamos fadados ao erro. Isso, fadados ao erro. Enquanto estivermos vivos, somos fadados ao erro. A gente está sujeito a, em qualquer momento, sem querer, pisar